Olá, olá pessoal, estamos aqui de novo. Esse é o episódio 7 do nosso Pitcast, direto aqui da Connect Week, dentro do campus da Universidade Positivo. E agora a gente está com uma mesa cheia, né? Uma mesa cheia para falar de um tema muito bacana, de dois temas muito bacanas, né? Para falar de dinheiro e para falar de ESG. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com o Kaká, né? O Kaká é o homem do dinheiro, do Venture Builder. É isso mesmo, Kaká? Depois você conta pra gente. Com a Gisele, né, que tem um trabalho muito bacana aí com as Tech Girls. E com a Clarissa, aqui da Universidade Positivo, que é uma das maiores referências desse tema. E vamos começar então com, né, o nosso lado esquerdo aqui já. Clarissa, conta pra gente um pouquinho. A gente acabou de falar com o Léo aqui no nosso episódio 6, sobre o nosso episódio 5, sobre ESG, né? E ESG é uma pauta que realmente ganhou muita força nos últimos anos. O que tem mudado efetivamente dentro da tua perspectiva e como que esse esforço, compromisso versus recurso, precisa ser equilibrado? É uma pergunta muito boa, porque aqui na universidade nós temos dois objetivos aqui na Universidade Positivo, tanto no curso de gestão ambiental, na pós-graduação, como no curso de administração, tentar olhar para negócios sustentáveis. Nós vemos hoje uma grande mudança climática, ambiental e uma grande demanda por negócios sustentáveis. Mas o negócio sustentável, ele não pode ser sustentável só no aspecto do seu produto. Ele precisa ser economicamente sustentável também. Então, a sustentabilidade, ela permeia tanto o produto que você desenvolve que não tenha um impacto ambiental, que ele tenha um aspecto de governança, transparência, que ele respeite seu funcionário, mas que ele seja economicamente viável. Então, esse olhar aí, tanto da empresa como do critério de governança e da fonte de recurso, é um tema também pauta aqui na universidade e a gente vai voltar a discutir, né, publicamente num evento que vamos realizar aqui em agosto para finanças sustentáveis nas cidades também. Não só para as empresas, né? Claro. Pro mercado como um todo, né? Sim. Gisele, você tem um trabalho muito bacana, né? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada, né, de tecnologia, essa jornada de inclusão, né, de estar fazendo a diferença, né? Que eu acho que é um dos grandes motivadores nosso, né? Muito obrigada pela introdução. Bom, contando um pouquinho da Tech Girls, é um projeto de impacto socioambiental que reutiliza lixo eletrônico para capacitar mulheres de baixa renda na área de programação de software. Então, quando a gente fala de ESG, né, a gente fala do nosso projeto e ele linka com o E do ambiental por conta da ressignificação do lixo eletrônico. A gente fala também da parte do social por conta da transformação de vidas femininas e capacitando essas mulheres para atuarem num mercado que tem muito valor e tem muita captação de mulheres técnicas. E a parte do governance, porque a gente também traz esses nossos resultados de forma muito transparente, né? Nós usamos um sistema próprio de gestão de indicadores para mostrar realmente como essas vidas estão sendo transformadas e dar visibilidade para quem investe, né? O tema aqui da nossa conversa hoje é realmente trazer, né, na ponta do lápis como é possível sustentar um projeto, mas é importante também que o outro lado, né, que é o patrocinador, o investidor, entenda como o recurso dele está sendo usado, né? Então a gente dá bastante visibilidade para isso também. Excelente, excelente. Kaká, ela falou a palavra-chave, né? Investidor, venture capital, e a gente vê muito fluxos de dinheiro em determinadas... Antigamente era muito fintech, né? Fintech, eu tinha uma fintech, eu conseguia investimento, né? A gente entende hoje que ter uma empresa de IA, o dinheiro parece que tem um interesse mais do momento. Mas essa pauta também de ESG é uma pauta que é muito forte fora do Brasil e cada vez mais o Venture Capital olha com atenção as empresas que estão comprometidas com isso, correto? Correto. Na verdade, eu estava até falando com a Gisele aqui um pouco antes e acho que temos duas pessoas aqui super gabaritadas para falar sobre isso, né? Mas o que a gente sente muitas vezes dentro do Venture Capital é que há uma vontade grande de participar, de estar e investir nisso, mas a dificuldade de se
entender do outro lado como é que vai rentabilizar esse dinheiro, é onde eu vejo que as coisas param. Então, dando um exemplo básico, né? O Venture Capital, ele tem um dinheiro lá no banco e ele pode colocar no negócio. Então o interesse dele fica no banco ou fica no negócio? Vou investir num negócio. E aí o negócio, o que ele espera desse dinheiro de investir essa grana no negócio? Rentabilizar melhor do que o banco, né? Sim. E aí quando entra a pauta de ESG, que há essa vontade, etc., entra aquela dúvida de, será que o meu dinheiro vai gastar ou vou queimar meu dinheiro? Né? Então, hoje, a dificuldade que a gente sente do Venture Capital é isso, é entender como o Venture Capital consegue capitalizar isso. Porque, estava falando com a Gisele aqui, todo mundo quer, mas empresas grandes querem, né? As big techs do mundo, né? Vamos falar aqui, Apple, né? Microsoft querem, mas na hora do vamos fazer, há algumas ações sim, né? Mas há barreiras muito dessa questão, estamos investindo, o que isso vai retornar? Então é até interessante uma pergunta para Clarissa aqui, como sair disso? Né? Como que as finanças, né? Como que se torna atrativo? Não só no brand e no marketing, que é a minha área, né? Mas porque brand e marketing existe, a gente sabe, mas não existe o fazer acontecer, o apoiar, né? Como é que a gente sai disso, né? Então, veja, na nossa posição como universidade positivo, o investimento na pesquisa seria o primeiro passo. Nós observamos, eu acho que a Tech Girls é um exemplo disso, que nós desenvolvemos produtos, processos, e não pensamos no que vamos fazer com aquilo no final. Né? O que a Tech Girl está fazendo é salvando aquele final, mas ele não foi pensado para ser assim. Nós observamos vários produtos que são recicláveis, mas não são reciclados, por exemplo. Então tem algum problema na origem, porque a gente não consegue rastrear isso no final. Então pensar na solução de forma que quando houver um investimento, eu sei que este produto tem uma solução ao final. Ele já consegue visualizar que esse ciclo pode ser completo. Senão o investidor ou o consumidor, ele fica na expectativa de que eu estou investindo socialmente e eu tive um problema. 15 dias atrás, teve uma ação lá da Polícia Federal por contagem irregular de crédito de carbono. Né? Então é um mercado que está crescendo, todo mundo quer investir, daí tem alguém que está fraudando o crédito de carbono. Daí como é que você vai investir nesse mercado? Verdade. O investidor perde a credibilidade. Né? Eu estou pagando para plantar árvore, quando eu vejo não tem árvore nenhuma lá. Então, a gente precisa dos mecanismos de transparência, regulatórios, mas a gente precisa ter uma solução integrada. Não criar alguma coisa e não sabe como é que ela vai ser no final, que é o que a gente está trabalhando hoje com a questão de plástico, a questão de tecido, a questão de eletrônicos. Muito legal. Gisele, o que você olha, por exemplo, nessa tua jornada e ainda fica frustrada? Puxa, isso podia ser diferente, né? A gente precisa, talvez, desse apoio, ou isso pode ser mais rápido? Perfeito, muito boa essa pergunta, e também, como a professora Clarissa falou, né? Cria-se assim o modus operandi, né, o protocolo, e aí você vê pessoas usando de uma forma distorcida, né? Uma das coisas que me angustia muito, né, é aquela empresa se auto-intitular como verde, só que ela faz assim, só o básico, né? Então, por exemplo, a empresa que pede para os consumidores devolverem seu plástico. Gente, isso é o básico, né? Não, acho que existem tantas outras ações, a Tech Girls é uma delas, das opções, né? De você realmente fazer transformações, né? E respeitando toda a parte social, a parte ecológica, né, transformando realmente a sociedade. Então, me angustia muito, porque quem está de fora, né, vê de uma forma achando que está tudo lindo, glamourizando. Só que quem está carregando, e a gente acaba sendo um pouco desbravador disso, né, a gente acaba carregando um peso muito grande e fala assim, não, peraí, nem tudo que brilha é ouro. E é meio frustrante, porque você tem que contar umas verdades que são chatas, né? Eu adoraria que toda empresa realmente que coloca no seu balanço social, que coloca no seu relatório de sustentabilidade, que está fazendo ações, que aquilo realmente tivesse efeito real, né? Então, a gente fala assim que a Tech Girls acaba sendo uma ESG Tech.
porque a gente oferece uma solução plug and play, né? Porque não faz sentido uma empresa que não atua na área sustentável, tem temas, né, polêmicos, inclusive, né? Tem muitas empresas que agridem o meio ambiente de uma forma muito radical, daí ela vai lá se aparecer toda verde, então, mas peraí, mas você desmata, você faz isso. Mas assim, você se associar a projetos já que tem essa essência, faz muito mais sentido, porque não é conflito de interesse. Aí ela está buscando sinergia. Então, angustia e muito. E a minha sugestão para as pessoas, né, quando verificam projetos, empresas estão procurando a pauta, entenda melhor se aquilo é maquiagem ou se ela realmente... Se é um compromisso ou se é uma mídia, né? Exatamente. Cacá, fora do Brasil a gente vê hoje alguns fundos de investimento olhando green tech, olhando água, olhando energia e fazendo investimentos, teses de investimentos focadas nisso, né? Como que está isso no nosso mercado local? Existe já algo focado, né, com teses mais claras de investimento em empresas dentro desse ecossistema de ESG, ou ainda acaba sendo um pedacinho do portfólio de investimento, vai para isso, porque eu tenho que também, como disse, falar que está bem que eu estou investindo em ESG, digamos assim, né? O que eu vejo, né, talvez eu não acho que eu não consigo representar toda a rede de capital aqui falando sobre isso, né, porque eu não conheço as teses micro, né, no micro de cada VC, mas o que eu vejo é isso, há a vontade, né? Mas o pensamento é sempre o que isso vai trazer de retorno, eu com olhar de investidor. E o investidor está interessado na grana. No número, né? É duro falar isso. A gente tem um podcast na Start Group que a gente fala sobre isso. Todo mundo quer saber isso, mas ninguém quer botar a grana, né? Porque na hora de colocar a grana, todo mundo sai pela culatra, né? Então vai saindo, não, isso não é tão... Na Start Group a gente tem 6 teses, né? E a gente não tem tese de ESG. Porque a gente nem entende, né? A gente não sabe como fazer o ROI, né? O retorno sobre o investimento acontecer, né? Então, eu conheço algumas VCs aqui que apoiam empresas que têm essa bandeira, que levantam essa bandeira, nós apoiamos, mas a gente não investe, né? E são poucas que conseguem ver essa forma de trazer esse ROI, esse retorno sobre o investimento que está colocando lá. E aí entra a necessidade de talvez mais empresas focadas nisso, né? Eu, por exemplo, não tem nada a ver com a ESG, mas, por exemplo, existem VCs focadas no vegetarianismo, né? Investe só em empresas veganas, vegetarianas. Existem VCs que só investem em ESG, né? Aqui no Paraná a gente tem que investe só em fintech, como você falou, que é onde todo mundo quer, ou que investe em teses próprias, né? Mas existem. É difícil encontrar aqui no Brasil. Em Curitiba, principalmente, não conheço, né, que investe só nessa tese. Eu também conheço pouquíssimos no Brasil que tenham uma tese específica para isso, né? Clarissa, você está com os jovens, né? Como que você tem visto o engajamento dos jovens com o tema? A gente tem salvação ainda? Como é que a gente está? Veja, na pós-graduação da Universidade Positivo, todos são muito motivados. Isso eu posso te dizer. Ainda mais na pós-graduação em gestão ambiental. Nosso tema é sustentabilidade, é desenvolvimento sustentável, então todos buscam ali alguma solução. Quando a gente pega alunos que estão entrando na universidade, nós temos um público assim meio dividido. Alguns acreditam que o mundo não tem mais salvação. E outros ainda têm assim um pingo de esperança, sabe? Então acho que é uma coisa meio de faixa etária, talvez, que a gente consegue observar. Mas só aproveitando um pouquinho ali o gancho do Cacá, que ele estava falando da questão do investimento, eu não trabalho com investimento, mas como uma observadora externa, me parece que a pauta ESG é muito mais uma identidade da empresa, quando ela procura se destacar pela sustentabilidade, se ela quer um ISE da Bolsa, né, um índice de sustentabilidade, aí ela vai se preocupar em fazer as parcerias, em fazer os relatórios, em ter um pouco de transparência. Mas quando a empresa já conseguiu o seu capital sem fazer isso, ele acaba não entrando na pauta, né? Porque a sustentabilidade econômica ainda é o principal norteador da atividade, né? Infelizmente, nós já tivemos iniciativas de criar bolsas do clima. Elas não vingaram como as bolsas convencionais, justamente pela falta da gente conseguir quantificar o retorno do investimento no clima.
né? Então, estão criando outras soluções aí para isso. Pessoal, nosso podcast ele é super curtinho, é uma pena, porque a gente tem um tema super bacana para falar. Conta um pouquinho, cada um de vocês, dados de contato, como que a gente conhece mais lá sobre a TechGirl, sobre o programa aqui de MBA. Se eu tenho uma startup, quero entrar no deal flow de vocês lá, como é que eu faço? Contem um pouquinho, começa de lá para cá, Kaká, como é que a gente conhece um pouquinho lá vocês, cara? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento participando desse assunto super interessante. A Start Growth é uma investidora, a gente investe capital, expertise e experiência em startups, ou seja, a gente não coloca só o dinheiro, a gente tem um jeito diferente de ajudar, de apoiar fundadores aí, visionários, né? E a gente investe em teses SaaS, né? E para achar a gente é startgrowth.com.br, né? E as nossas mídias são também startgrowth.com.br. É só nos contatar por lá que a gente vai ter o prazer de conhecer. Se tiver alguma startup ESG, se inscreve lá, vamos trocar uma ideia, aprender mais aqui com essa galera. Obrigado. Bom, eu convido primeiramente, né, para nos visitarem aqui no Connect Week. A TechGirl está com um stand apresentando um pouco dos nossos produtos sociais, são produzidos pelas alunas, mas a principal essência que a gente mostra para as pessoas, né, que aquela mulher que você precisa compor o seu time de TI, a sua empresa, que hoje é um gargalo das empresas não crescerem por conta da falta de profissionais especializados, né? Essa aluna pode estar na TechGirls, porque a gente capacita essas mulheres, né? Elas saem programadoras de software, a gente conecta também com outras trilhas de aprendizado, então a Positivo Universidade é uma parceira nossa, ela abre os espaços para receber nossas alunas, então eu deixo aqui também meu agradecimento a toda a equipe da Universidade Positivo, e também seguindo nossas redes sociais, no Instagram nós estamos como TechGirls Brasil, tá bom? Um prazer estar aqui. Bom, obrigada, agradeço aqui a oportunidade, né? Nós na universidade temos programas em gestão ambiental, programas de mestrado e doutorado em gestão ambiental, administração, direito, biotecnologia e odontologia, e vocês podem conseguir informações pelo site da universidade, up.edu.br. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o nosso episódio 7 do Pitchcast, direto aqui da Connect Week. Fica o convite, então, para passarem lá no stand da TechGirls e prestigiarem o evento. Muito obrigado, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bate-papo super bacana e super interessante sobre os temas aqui do evento.